2021, o Eterno ele começa a se revelar para mim. Eu estava no mundo, vivendo uma vida normal, ouvindo música mundana, tomando cerveja, eventualmente eu fumava charuto, enfim, vivendo todo um estilo de vida mundano. Eu tinha, como a maioria, eu acredito que tem, né? Eu acreditava em Cristo, né? Não, eu acreditava em Deus, mas eventualmente eu não vivia uma vida realmente nos caminhos do Eterno. Eu estava basicamente no mundo. E nesse ano de 2021, o Eterno ele começa a se revelar para mim, eu começo a basicamente a ter as primeiras experiências, ou seja, saindo daquele princípio de que eu tinha ouvido somente falar de Deus através da Bíblia ou através de uma pregação, seja pela internet, seja presencial, e eu começo realmente a ter experiências com Deus. Então, começa dentro de mim quebrar aquele princípio de um Deus abstrato, de um Deus que eu ouvi falar, de um Deus que está escrito em um livro, e que eventualmente eu começo realmente a ver ele se revelar para mim, eu começo eventualmente a ter experiências com Deus. Ou seja, e aí você começa a chegar a uma condição que você pensa, né? Você fala, cara, calma aí, Deus é real, Deus se revela, Deus se manifesta. E eu quero falar um pouquinho sobre essa história, sobre todos esses eventos que aconteceram aqui e todo o processo de exortação que foi acontecendo ao longo do tempo e também, consequentemente, todas as minhas ações que foram necessárias acontecendo. Ou seja, basicamente a obediência ela requer o quê? Ação. Né? Então, você amar o próximo requer atos de ações, né? Você estender a mão para o próximo, você servir a Deus, tudo isso requer atos de ações, não é só basicamente você acreditar, não é só basicamente você ter isso enraizado, digamos assim, no seu subconsciente ou até mesmo no seu coração. A caminhada com Deus, ela requer basicamente a gente agir, ou seja, requer ação, ou seja, quando Moisés, quando Moshe, ele, através da mão do Eterno, tira o povo do Egito, ele basicamente, o povo precisa fazer o quê? O povo precisa andar, precisa se mover, ou seja, precisa ter uma ação deles em busca da terra prometida, que era Canaã, certo? Então, eles precisavam basicamente fazer o quê? Peregrinar, precisavam, né, peregrinar pelo deserto para conseguir caminhar até Canaã, tá bom? Então, basicamente, uma vida com Deus, ela requer, é uma vida de ação, é uma vida de você dobrar o joelho e orar, é uma vida de você meditar na palavra, é uma vida de você jejuar, é uma vida de você, basicamente, praticar, né, aqueles princípios, aqueles mandamentos que o Eterno vem nos orientando através da palavra, através dos profetas e através, principalmente, do testemunho de Yeshua, o Cristo, tá bom? Bem, e a primeira coisa que começa a acontecer comigo, né, quando o Eterno ele começa a se revelar para mim nessas experiências, nessas revelações, através da palavra, mas principalmente experiências usando outras pessoas, ou seja, Deus usando pessoas, né, que são batizados com o Espírito do Eterno, que são pessoas, né, homens do Eterno, que servem realmente, que andam nos caminhos do Eterno com integridade, ele começa a usar essas pessoas para falar comigo, para realmente começar a se revelar para mim, né? E das várias experiências, das várias exortações que eu tive com o Eterno, eu fui exortado acerca da minha alimentação, da carne de porco. Eu já tenho até um vídeo que eu falei sobre isso aqui. O Eterno, ele me exortou de forma instantânea sobre a carne de porco, né? Através de uma pregação. Eu não vou falar exatamente como isso aconteceu aqui nesse vídeo, mas se você quiser que eu detalhe isso no próximo vídeo, você pode comentar. Então, ele me exortou de forma instantânea, tá bom? E não foi através de um sonho, não foi através de uma palavra, nada. Foi de forma instantânea, tá bom? Que ele me exortou acerca da carne de porco. Quando eu perguntei para ele se aquele alimento ainda era puro ou impuro para consumo, tá bom? Ele falou também, por exemplo, acerca da música. Eu ouvi algumas músicas ainda mundana, rock, música country americana, e ele me exortou também acerca de uma música, de um cantor que eu escutava, e eu parei de ouvir música mundana. Ele me exortou através da bebida, eu tomava cerveja ainda, e ele falou, né, você sabe se essa bebida, eu ouvi uma voz falando dentro de mim, né, você sabe se essa bebida foi oferecida, né? Certo? E aí eu parei de consumir bebida alcoólica, né? E foram várias exortações, né? Através do meu relacionamento com a minha esposa, da minha forma de se vestir, tudo, tudo. Ou seja, o Eterno ele foi mostrando para mim coisas que eu deveria remover da minha vida, coisas que eu deveria mudar na minha vida, e eventualmente eu tinha duas opções. Ou eu começava a praticar tudo aquilo e começar, consequentemente, a abrir as próximas portas para novas experiências com o Eterno, para começar a crescer, né, na fé, ou eu não obedecia e eu ficava parado, eu ficava estagnado ali. E aqui vem um ponto importante. Imagina que você está num ponto, o Eterno ele está do outro lado. E esse caminho entre você, do ponto de partida que você está até o ponto que o Eterno está, ele tem várias portas no meio do caminho. E essas portas, elas só são abertas através da obediência, através da prática, através de uma vida realmente com o Eterno. Se você não começa a viver essa vida com o Eterno, você começa só a viver uma fé abstrata, onde você acredita, mas você não pratica, essas portas não vão se abrir. E é por isso que às vezes você pode dizer que já está no caminho há muito tempo,
mas eventualmente você nunca ouviu Deus falar, você nunca definitivamente teve uma experiência com Deus. E aí talvez você comece até a ficar numa condição que você fala, calma aí, mas Deus não fala mais. Deus não se manifesta mais, mas sim, ele se manifesta. Mas para que você consiga ter essas experiências com o Eterno, você precisa dar o primeiro passo, que é a prática, a obediência. Então, o Eterno falar para você fazer algo, você deve fazer. Se ele falar para você tirar algo da sua vida que está errado, você precisa remover aquilo. Indiferente das consequências, indiferente o quanto aquilo você está ou não apegado àquilo, perfeito? Então, você não vai conseguir ter experiências com o Eterno se você eventualmente não praticar, se você eventualmente não obedecer. Ou seja, não é só ouvir, mas é basicamente também você praticar, perfeito? E bem, e aí depois que você começa, eu comecei a praticar, certo? Eu comecei a mudar, então se você olhar para mim hoje, Daniel, exatamente nesse momento que eu gravo esse vídeo, se você olhasse para o Daniel, por exemplo, 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu seria exatamente uma outra pessoa, certo? Visualmente falando, eu era uma outra pessoa, perfeito? Só que aí também fica interessante, porque depois que eu comecei a praticar, depois que eu comecei a passar por alguns processos também de dificuldade, que muitos vão chamar de deserto, vão chamar de luta, mas eu vou chamar de escola, e eu ainda acredito que eu estou nessa escola, né? Ainda estou numa fase ainda, digamos assim, inicial de deserto, de provações, de experiências com Deus. É interessante que é basicamente nesse momento da sua vida, desse momento de deserto, após a sua conversão inicial, que você começa a passar por algumas coisas que talvez, eventualmente, se você estivesse no mundo, você não viveria. Mas também, por outro lado, você também não teria as experiências com Deus que você tem vivendo esse momento da sua vida. Então, basicamente, o deserto, esse período após a conversão, certo? Assim como aconteceu com Yeshua, Cristo, então você observa que quando ele é batizado, ele já é depois praticamente levado ao deserto, né? E esse processo ele é basicamente para você deixar tudo aquilo que está enraizado em você, que é mundano, que não é agradável a Deus, que não é uma conduta de um homem ou de uma mulher de Deus, para você deixar para trás, para você despojar o velho homem, como disse o apóstolo Paulo, e começar realmente a se tornar um novo homem, né? Deus vai te forjar um novo homem, uma nova mulher. E para isso, esse processo ele vai acontecer basicamente no que nós entendemos, né, de deserto. Só que é exatamente nesse deserto também que você vai ver o agir de Deus, que você vai ver coisas que parecia que não ia dar certo, coisas que parecia que você não ia conseguir, você conseguir. E isso tem acontecido na minha vida inúmeras vezes, várias situações na minha vida ao longo desses basicamente 4 anos para cá, que eu falo não vai dar certo e deu, eu não vou conseguir, não vai funcionar e funcionou, entende? Várias situações, na minha vida financeira, em várias situações. Inclusive, recentemente, eu tive uma grande bênção, né, que foi a chegada da nossa terceira filha, Betina, que eu posso dizer para você em um outro momento, né, através de um vídeo também, que foi uma bênção do Eterno. Foi tudo provisão do Eterno, o nascimento dela e tudo conforme se desenrolou. Perfeito? Então, só que Deus ele já tinha me alertado antes que ele basicamente ele ia cuidar de tudo, ele ia prover tudo. Entende? Eu já estava consciente disso. Mesmo assim, ainda nós sendo homens, né, sendo seres carnais, ainda a gente fica ainda inseguro às vezes, não? E a gente vai desenvolvendo essa fé através das experiências. Então você não vai conseguir desenvolver a sua fé através da obediência, né? E para você ter experiências com Deus, você precisa obedecer, né? E para você conseguir desenvolver a sua fé, você precisa ter experiências com Deus. Perfeito? Isso é muito importante. Eu tenho algumas promessas que o Eterno fez para mim na minha vida, eu posso falar uma grande promessa, eu já posso dizer que eu sou um homem bem abençoado, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, né? Eu tenho um casamento pautado nas vontades do Eterno, mas eu tenho ainda promessas que o Eterno fez para mim sobre bênçãos mesmo materiais que vão acontecer ao longo da minha vida, mas com uma condição, através da obediência, né? Uma vez o Eterno usou um irmão da fé e ele falou comigo através desse irmão e ele deu para esse irmão uma visão. E ele falou assim, Daniel, Deus me mostra você subindo uma ladeira, tá bom? Ou seja, que remete à dificuldade, a esforço, né? E ele fala que ele vai te ajudar se você se mantiver no caminho, ou seja, se você se mantiver obediente, ou seja, se você se mantiver no caminho, ele vai te dar as vitórias em meias lutas, tá bom? E claro, né, eu tenho as minhas dificuldades, eu acredito que todos nós temos as nossas dificuldades, mas eventualmente, se você quer ver uma intervenção do Eterno, você precisa fazer a sua parte, que é o processo de obediência. Então, se o Eterno está falando para você remover aquilo da sua vida, você precisa remover. Pensa comigo, nós estamos no Brasil, ainda não há uma perseguição daqueles que realmente
professa sua fé em Cristo, certo? Diferente da China, por exemplo, hoje eu estava vendo lá na página do Guia oficial no Instagram, um casal que foram presos, primeiro o marido, depois a esposa, 30 dias depois a esposa, simplesmente por serem cristãos e estar fazendo, né, cultos domiciliares, certo? E aí ele foi preso, ela foi presa e as duas filhas, que eu acho que eram duas filhas que eu vi na imagem, basicamente fica à mercê de quem? Fica a cuidado de quem? Vai para onde? Vai para o orfanato? Para onde vai? Então você vê que ele ser cristão aqui no Brasil ainda é fácil, mas ser cristão lá na China, ser cristão em outros países, já não é tão mais simples assim. Será que nós vamos viver essa facilidade de ser cristão aqui no Brasil por quanto tempo? Não sei. Então, se hoje nós temos dificuldade de abrir mão de algo pequeno, né, como por exemplo, quando o Eterno me alertou da carne de porco era a minha carne preferida, certo? Mas será que é tão difícil assim eu abrir mão da carne de porco? Quando pessoas lá fora estão precisando abrir mão da vida, né, para continuar realmente sendo fiel ao Eterno, sendo fiel a Yeshua, o Cristo? Reflita sobre isso, né? E inclusive fica aqui um ponto de partida para uma questão de você realmente buscar. Se você leu a história de Macabeus, né, você vai entender o quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças foram mortas simplesmente por não comerem carne de porco, tá bom? Então você vai ver o preço, né, que pessoas pagaram simplesmente para não comer carne de porco, tá? E hoje você tem essa opção e talvez você não muda isso. Em nenhum momento você lê a Bíblia, você vê Cristo falando que era, sim, a partir daquele momento, liberado o consumo da carne de porco. Isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Era uma dúvida que eu tinha no começo, porque eu vi alguns líderes religiosos falando sobre que Cristo tinha abolido isso, quando eu não conseguia enxergar isso na Bíblia, e aí o Eterno me trouxe uma resposta instantânea sobre isso. Eu não consumo mais carne de porco, e não tenho dúvida que a carne de porco é pecado para um homem ou mulher de Deus consumir. Perfeito? Bem, entenda que as bênçãos, elas são condicionais à obediência. Quando você vai lá, por exemplo, em Deuteronômio 28, né, eu vou ler aqui só o início desse capítulo, está escrito exatamente assim, ó, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz de Yahweh, teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, Yahweh, teu Elohim, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz de Yahweh, teu Elohim, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí começa a ser citada as bênçãos, né? O ventre da sua esposa, né, é frutífero, seus filhos como videiras, né? E lá, depois quando você continua lendo, também tem lá as maldições para quem não obedece. Não adianta você ir naquele culto da graça, culto do milagre, culto da oração forte, se eventualmente você não praticar. Se você não estiver vivendo uma vida de obediência ao Eterno, as portas não vão se abrir, as bênçãos ficam retidas, tá bom? Outra coisa importante, muito importante, que o marido e a mulher estejam alinhados, estejam ok, porque se você está em conflito com a sua esposa ou se você está em conflito com o seu marido, eventualmente também as bênçãos elas não descem, elas também ficam retidas, beleza? Isso é citado inclusive em uma passagem de Cristo quando ele fala, antes de você fazer o sacrifício no templo, você vai lá, né, e faz as pazes com o seu irmão. Né? O seu irmão você pode entender como um irmão realmente de sangue, ou um amigo próximo, ou um parente, enfim. Então, você precisa estar em dia, primeiro com as pessoas que estão à sua volta, para depois você realmente buscar ao Eterno. Muito importante isso. Então, se você tem um problema com a pessoa, resolva isso. Peça desculpa, perdoe. Você não precisa necessariamente ter uma amizade novamente com a pessoa, a não ser que é a sua esposa, seu marido, uma pessoa que você convive, aí não tem o que fazer. Mas se for uma pessoa que te magoou, um amigo, uma amiga, sei lá, uma pessoa no trabalho, cara, pede perdão, perdoa, segue em frente. Você não precisa voltar a ter uma amizade com essa pessoa, mas você precisa permitir, né, se permitir de perdoar e ser perdoado. Isso é muito importante também. Isso, inclusive, se você morrer em com essa condição de não perdoar ou não pedir perdão, você vai perecer, tá bom? Perfeito? Bem, basicamente, para a gente concluir esse vídeo aqui, o que eu posso falar para você é que a gente não pode servir o Eterno, não há como a gente servir o Eterno pela metade. Não tem como, por exemplo, eu dizer que eu sou um homem de Deus e ainda metade da minha vida sendo uma vida mundana, entende? A conversão, né, os sinais claros de que realmente está acontecendo uma conversão na vida daquele homem, daquela mulher, é basicamente a mudança. A forma de conduta, de um modo geral, começa a mudar na sua vida. Então não tem como você ter um relacionamento com Deus, não tem como você dizer que vive uma vida, né, consagrada ao Eterno, que você é evidentemente um verdadeiro cristão. Quando eu falo cristão, eu não cito uma religião específica, mas eu sigo um seguidor, né, que crê e pratica aquilo que o Yeshua nos instruiu a fazer, certo? O Cristo.
não tem como você fazer isso pela metade. Então você realmente precisa decidir, ou seja, se você está em cima do muro, né, o em cima do muro não é do Eterno, o em cima do muro é do adversário, beleza? O Eterno, as coisas do Eterno são concretas, são decisivas e são exatas, beleza? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo, deixa aqui essa reflexão. Eu demorei um pouquinho para gravar vídeos aqui com relação ao meu último vídeo, porque eu estava com problema com o meu microfone, que foi resolvido, como você está vendo, e depois também foi a chegada da nossa terceira filha, da Betina, e aí eu não estava conseguindo ter tempo para aparecer aqui, né? Agora, aos poucos, esse processo de tempo, né, está sendo otimizado, perfeito? Que o Eterno te abençoe, que a graça do Eterno te alcance aí, em nome de Yeshua. Até o próximo vídeo.